Informações pelo fone 32228163 através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio Confurbras, Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite aos nossos caros ouvintes, que a partir de agora passo a acompanhar o programa Voz da Umbanda, direto dos estúdios da Rádio Difusora Caxiense. Esse programa vai ao ar todos os domingos, das 20h20 às 21h50. Agora são 20 horas, 22 minutos, 15 graus e 8 décimos, 99% a umidade relativa do ar. E caro ouvinte pode participar ligando para os telefones 3221-2658 e 3221-7653. O programa de hoje conta sempre com vários patrocinadores. Eu quero saudar, antes de listar os patrocinadores, dois trabalhadores aqui do programa Voz da Umbanda, Rubens de Chapanã e Marcos Luciano de Oxalá. Rubens. Boa noite, Saúde Ogum. Boa noite, Marcos. E boa noite aos nossos ouvintes. Eu quero cumprimentar ali os patrocinadores do programa, que são a nossa razão da nossa existência, né? Não podemos esquecer essas noites frias em que você não quer sair de casa, você quer comer, ver televisão, comer um X de primeiríssima qualidade. Nada como falar com o X do Alemão. O X do Alemão dispõe de um cardápio variado em termos de X, em termos de alimentação, feita com requinte, com qualidade, com gosto. Então, o X do Alemão, com o telefone 3217-4289, você pode pedir em casa. Isso é que é mais importante. Você não precisa sair das suas cobertas, fica embaixo das cobertas. Ele vai lá e entrega para você. 3217-4289, X do Alemão. Também não podemos esquecer, Risco Zero, assessorias e treinamentos, que faz treinamentos na sua empresa, no que concerne as normas de segurança, norma de alturas, por exemplo, né? Espaço confinado, aqueles sistema onde não tem oxigenação, oxigênio suficiente. Então, se tem que ter, evidentemente, para trabalhar o espaço confinado, o curso de treinamento de espaço confinado, que a Risco Zero também dá como uma assessoria para a sua empresa, emprega esses cursos e deixa os seus funcionários treinados. E não podemos esquecer, evidentemente, já que falamos de um país onde a insegurança, ela graça, né, nesse país, do Delta Sistema de Segurança. Tem alarmes residenciais e comerciais, interfone, central telefônica, automatizadoras de portão, cerca elétrica, câmeras de monitoramento, cujo e-mail é delta_segurança @terra.com.br, repetindo, delta_segurança @terra.com.br, e você estará bem servido em termos de segurança. Muito bem, quero saudar também Marcos Luciano de Oxalá. Boa noite. Boa noite, Pai Saul. Boa noite, Pai Rubens. Boa noite a todos que acompanham o programa Voz da Umbanda. É com dupla satisfação que hoje participo aqui na presença do Pai Rubens e do Pai Saul desse programa, e o meu saravá a todos. Marcos, aproveitando tu está com o microfone, anunciar a 4ª turma do curso de Teologia Umbandista.
Pai Saul, então agora no dia 9 de setembro, né, iniciamos a 4ª turma do curso de Teologia Umbandista. Lembrando que as 3 turmas anteriores sempre foram de grande sucesso, né. Eu gostaria aqui de ressaltar, né, as disciplinas que fazem parte do nosso currículo: Introdução à Umbanda, História e Cultura da Umbanda, Missão da Umbanda, Fundamentos Teológicos, Mitos, Lendas, Símbolos e Orixás, Tipos de Mediunidade, Ritos, Cerimônias e Ervas na Umbanda e Administração do Terreiro. Lembrando que os contatos, etucaxias@gmail.com ou através da Associação de Umbanda Caxias pelo telefone 3222-8163. Eu quero até complementar, Marcos, te fazendo a seguinte pergunta. Eu sou um dirigente de um centro de Umbanda, etc. Por que eu devo fazer esse curso? Uma segunda situação, eu sou um médico, simplesmente, de Umbanda, de uma casa. Por que eu devo fazer esse curso? E terceiro, se eu sou um leigo, ou se eu sou um simpatizante, por que eu devo fazer esse curso? Pai Rubens, eu acho que a Umbanda, né, ou as religiões muitas vezes de origem africana, né, afro-brasileira, elas durante muito tempo ficaram marcadas, né, pelo aspecto do ritual, pelo aspecto prático, né? Mas na verdade não é apenas isso, né? Eu acredito que tanto o sacerdote, né, o dirigente da casa, como os seus médiuns, né, além do lado prático do rito, né, eles devem conhecer também o que está por trás, né? Até para que o rito, né, possa ter talvez uma validade maior, né? Então acho que isso é muito importante. E como é a Umbanda, né, o nosso curso também é aberto a todos, né? Nós não fazemos discriminação nenhuma, né? A pessoa que participa do curso não necessariamente ela deve estar vinculada a alguma casa, né? Não precisa, ela não precisa ser médium de incorporação. Qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco mais a religião, né, pode sim fazer parte desse curso e vai ser muito bem recebido. Muito bem. Nós estamos então aqui com o programa desta noite, sendo 1º de setembro, passando uma contagem regressiva já, Rubens e Marcos, para o término do ano de 2013, um ano agitadíssimo. Eu quero trazer num primeiro momento aqui um assunto nível mais de informação para os nossos caros ouvintes. Se fala muito, a cidade tem, como nós já sabemos, muitos terreiros, muitas casas de religião muito bem representadas, a cidade de Caxias do Sul, e falamos também do sincretismo. E a Umbanda é sincrética, historicamente ela é sincrética. E temos uma figura, até saiu agora, esse ano foi muito divulgada, a figura de São Jorge, Rubens e Marcos. Essa história de São Jorge como mártir, como santo, o que tu poderia trazer, Rubens, para nós, em termos de contribuição, desta figura que hoje praticamente é ligada a algum como sinônimo quase? Eu gostei quando, há muito tempo atrás, fez uma colocação e dissesse que, sem sombra de dúvida, São Jorge não era algum, talvez, e é quase certo, fosse um filho de algum. Assim como São Jerônimo talvez fosse um filho de Xangô. Mas Jorge da Capadócia, né, que fica na Etiópia praticamente, né, Etiópia, que fica perto da Turquia, por aqueles lados lá, o Jorge era uma espécie de coletor de impostos e servia aos romanos, digamos assim, usando aquela política de contenção, aquela política um pouco mais severa, mais dura. Quando ele teve os primeiros contatos com os cristãos e começou a gostar do que ele viu. E ele foi indo, e os romanos da alta hierarquia diziam para ele: olha, Jorge, desiste disso, tu é um grande comandante nosso, um grande capitão e tal, cai fora disso, senão tu vai ser punido e tal. E ele continuou com essa missão, ou não, enfim, do cristianismo, gostou, se tornou um adepto,
E, por sua vez, depois de tantas tentativas por parte do seu comando hierárquico, acabaram por mandar matá-lo. Dizem até que tentaram matá-lo por várias vezes, decepá-lo e não conseguiram. E aí foi consumado o fato. Tendo ele ficado, então, aí começam, evidentemente, as coisas fantasiosas, que ele tinha um dragão, que ele lutava com um dragão, que ele aparecia sempre pela figura do dragão. Na verdade, o dragão era o próprio passado que ele tinha, né? Então ele mata o dragão, ou seja, está matando o passado que ele tinha, que era um passado que não era um passado que não deixasse de ser espúrio contra o cristianismo, né? Então essa figura ficou sendo como o nosso Ogum, que quando os negros estiveram, disse, pô, quem era o guerreiro, o bravo, o homem da lança, etc., era São Jorge. Então, é um santo de origem católica, evidentemente, sincrético com católicos, mas o Saulo disse uma coisa importante uma vez. O São Jorge, na verdade, já foi raptado pela Umbanda. Tal é, realmente, o valor que ele tem para nós dentro da Umbanda é como se fosse São Jorge, como se fosse Ogum. Comentar alguma coisa, Marco Luciano, sobre São Jorge? Eu acho importante, pessoal, que muitas vezes, né, e essa questão sincrética, ela é muito importante, né? Então, no início da religião, né, tinha vamos dizer assim, as restrições que existiam para a Umbanda, né? Então, era muito difícil você ser um bandista, né? Então, você tinha que talvez encontrar lá na religião católica algo que pudesse representar efetivamente o que Ogum representa para a Umbanda, né? Então, esse aspecto de São Jorge, ele é muito importante por isso. E a televisão, né, tem um fator, né, hoje, né, nos dias de hoje, também muito, muito importante, né? Talvez de uma forma talvez um pouco distorcida, né, mas isso acaba sendo bastante valorizado, né, e as coisas, muitas vezes até a discriminação acaba tendo um pouco reduzida, né, para essa questão da televisão. Sabe, Rubens, eu fiz a pergunta porque eu tenho procurado a exaustão de bibliografias para dissecar um pouco mais a figura do Jorge e tenho encontrado algumas obras interessantes que falam não só no simbolismo de São Jorge, mas também na questão esotérica, que é muito implícita na figura, na imagem dele, que depois vai se revelando à medida em que nós vamos encontrando autores sérios. E Zirardo Camino escreveu uma obra muito interessante sobre Jorge, em que ele diz... Primeiro ele trata da biografia e exaustão do Jorge. Jorge, o pai dele era um grande representante do exército romano, era rico, de uma família rica, ele era nobre, e Jorge era o seu filho único, e desde pequeno Jorge teve um apreço pelo exército romano, pelas histórias que o pai contava. E o pai morre em combate, e Jorge recebe a notícia, a família, a esposa, só que a mãe já tinha se convertido ao cristianismo e influencia Jorge de uma forma muito profunda nas marcas do cristianismo. O pai não era, mas a mãe, que aí assumiu o comando da casa, falava da figura, né, majestosa de Jesus e tal. E Jorge foi introjetando aquele conhecimento, mas não perdia o apreço pelo exército romano. E o sonho dele era servir e seguir os caminhos do pai. Chega um momento em que ele, em razão da sua responsabilidade como homem da casa, ele assumiu a instância e todos os afazeres que o pai tinha deixado, que o pai tinha muito dinheiro. Ele pede para a mãe a oportunidade de servir ao exército romano, que na época era Diocleciano, que era o imperador. E ele se apresenta diante do imperador, muito bem vestido, porque para ter um cavalo, naquela época, ter a armadura, ter a roupa, porque tinha que se custear, tinha que ser nobre. E ele se apresenta muito bem no palácio de Diocleciano, dizendo que ele gostaria de servir. E o que chamou a atenção de Diocleciano é a história do pai, que foi um cara que serviu o exército e teve um certo destaque, mas impressionou a firmeza desse jovem que se apresenta, chamado Jorge, pela sua obstinação em direção ao imperador. E o imperador, em entrevista, se impressiona com as respostas dele diante dos seus... todo aquele pessoal que fazia parte da corte. Ele diz, olha, eu vou te aceitar
mas em razão do teu pai, enfim, tem um histórico, tu vai ser cônsul do exército romano. Tu vai começar com, vamos ver se tu dá conta. E Jorge começa a se destacar como um obstinado, e tinha o seu cavalo realmente, e era branco, o cavalo inclusive que tinha era uma característica, porque a região onde ele vinha, Capadócia, era perto da Palestina, na época, na verdade, perto da Turquia, e tem uma linda história. Antuérpia, o nome do local. Tem uma história muito bonita da construção das civilizações inclusive parece que Aníbal andou indo por lá, por aquela região também. Catargo, então também próximo dessa região, aonde grandes conquistadores passaram por ali. Mas enfim, essa história ela é muito rica, e Jorge se destaca até que chega um momento em que Diocleciano começa a se incomodar, se importunar com o crescente dos cristãos. E ele reúne os seus comandados e diz: olha, nós temos que acabar com essa história, está me perturbando, porque ele era adepto do deus Apolo, e ele oferendava a deus Apolo. E ele reúne os seus comandados e diz: olha, nós vamos fazer uma grande oferta a deus Apolo para acabar com esses cristãos e fortalecer a nossa crença, uma crença tida como pagã. E vamos fazer um holocausto, não sei quantos bois, e depois nós vamos começar um extermínio, onde souber que identificar que tem um cristão, vamos colocar, aprisionar, e torturar e matar. E Jorge, vendo aquilo, se posicionou: olha, eu sou cristão, não vou assumir esse comando, não vou fazer isso, e meu Deus não é Apolo. E aí fala de Jesus, e aí Diocleciano diz: mas tu não sabe todas as oportunidades que eu estou te dando, tu está pondo em risco as possibilidades de ascender muito mais, tu é um jovem, então. E eles: mas eu não posso trair a minha fé, e se for assim, então eu abdico de qualquer possibilidade de continuar como servindo a Roma. E aí ele é preso com uma intenção de mudar de ideia, até ele recebe umas primeiras torturas com a ideia mas ele não move a ideia de seguir os seus princípios religiosos. E aí se vai. Mas é interessante que depois esse autor ele fala de todo o simbolismo do dragão, e ele coloca o dragão como símbolo que era contra o cristianismo, que é Diocleciano. É o símbolo do mal, que até então era a religião pagã. E Jorge ele consegue promover ser um divisor de águas naquele momento, porque ele se impõe de uma forma tão forte, né, firme, obstinada, contra o imperador que lhe dava tudo, que tinha um apreço muito grande, inclusive que até disse que era meio apaixonado por Jorge. Ele consegue se impor e fortalece a fé dos cristãos. Um cara lá de dentro se opõe, muitos que eram cristãos e não se assumiam por medo, começaram a se assumir. Aumentou o número de cristãos, porque o martírio que ele começou a sofrer começou a reforçar a fé nas pessoas. E Jorge realmente, em torno de 281, perde 300 depois. E ele vai, então a história é muito bonita. E aí depois tem a história do dragão, que é Diocleciano, que é todo o mal, todo o simbolismo. E tem a história da Virgem, né, que aparece, que ele salva do dragão. Quem é a Virgem? Pois é a imaculada ideia da igreja, que ele consegue construir, ajudar a se fortalecer a igreja naquele momento difícil de expansão do Império Romano, que depois começa a declinar. Então a história é muito rica, assim, e tem outras, mas não dá para esgotar o tema, evidentemente, era só para trazer algumas informações, já que é uma figura que é tão importante, tão presente nos nossos altares, nos PGs, e sinônimo de algum mesmo, né? Se tu fores ver na Umbanda, as curimbas, muitas delas falam em São Jorge, não falam em algum. Como falam em São Sebastião e não falam em Oxóssi. São as duas figuras mais relevantes nesse sentido, em termos de sincretismo, né? Verdade. Muito bem, nós falamos no último programa, eu estava aqui como convidado do Anael de Odé, que possivelmente pode até chegar daqui a pouco aqui no programa, estamos aguardando a sua presença. O Marcos Luciano também falou sobre algumas coisas da estatística, então, segundo o IBGE, de todo o movimento religioso. Então nos brinde com as novas cifras, novos dados sobre a Umbanda, Marcos Luciano. Pois, Saul, como nós havíamos comentado no último domingo, né, a questão da idade média, né, das religiões brasileiras, né,
Então é possível perceber, né, pelos dados do IBGE de 2010, né, que a Umbanda e o Candomblé, né, na verdade as duas religiões estão postas juntas, né, a idade média, né, das pessoas fica em torno de 32 anos, né, que é a segunda idade média mais elevada, só perdendo para a religião espírita, né, que está em torno aí de 37 anos, enquanto as outras religiões ficam na ordem aí de 26, 27 anos. Isso levantou um questionamento, né, o porquê, né, nas religiões de Umbanda e Candomblé, né, essa idade média acaba sendo bastante elevada. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né, do mesmo censo, né, com alguns dados um pouco mais detalhados, né, e aí onde o IBGE divide, né, as idades lá de 0 até 80 anos ou mais. E chama a atenção o seguinte, infelizmente, né, é Umbanda e Candomblé, então nós não conseguimos falar apenas da Umbanda, né? Mas interessante é o seguinte, que de 0 até 19 anos, né, considerando a Umbanda e o Candomblé, o percentual de pessoas, né, é em torno de 32%. 32% dos umbandistas, vamos colocar assim, estão nessa faixa aí de 0 a 19 anos. Na faixa de 20 a 49 anos, se concentram aí 54% dos umbandistas. E os outros, praticamente aí 14%, são acima de 50 anos. Mas aí eu fui ver também, por exemplo, outras religiões, né, que eu acho que são religiões, né, que dominam, né, em termos de número a sociedade. Eu acho que vale a pena a gente fazer um paralelo, né. A religião católica, né, na faixa até 19 anos, eles se concentram 41% dos católicos. E na faixa de 20 até 49 anos estão 46% dos católicos. E aí a gente pode entrar muito naquela questão, né, da criança, né, questão cultural, né, claro, que muitas vezes não tem. E um aspecto que me chamou muita atenção é o seguinte, as igrejas evangélicas, mas ali só os pentecostais. Quando nós olhamos de 0 a 19 anos, nós temos 46%. Alto. É altíssimo, né? Talvez, né, por ser algo um pouco mais recente ou estar na moda, né? Mas será, aí pode se levantar um questionamento, né? Será que esses 46% efetivamente vão se manter? Né? Porque o que se percebe muitas vezes, e aí é um dado interessante, né? E na questão dos pentecostais, né? E essa faixa de 20 a 49 anos, existe um valor em torno de 39%. Né? Então é menor, né? O número de pessoas nessa faixa é menor, né? E acaba sendo maior, talvez em função da quantidade de filhos que existam, coisas desse tipo. Deixa o pai Rubens já fazer uma colocação. Eu não sei, eu tenho a percepção, né, de ver. Tem uma igreja perto da minha casa, uma igreja católica, e eu vejo o pessoal entrando na missa, saindo da missa, e realmente o pessoal que vai à missa, efetivamente, tem uma idade avançada. Aquelas velhinhas, aqueles velhinhos, casais de braço dado. Eu não vejo jovens no meio. Então aí me salta realmente em cima dos números que colocou. Enquanto com esse frio tremendo que existiu nesses dias, com neve, com tudo e tal, eu digo, olha, hoje não vai vir ninguém na minha sessão. Hoje nós vamos só os médicos. E no entanto encheu de gente, e gente permeando todas as idades, jovens, crianças, velhos, adultos, etc. Então, isso eu sei que houve toda essa movimentação com o Papa vindo ao Brasil, chamando os jovens novamente à realidade da concepção da igreja, e houve aquele afã, e houve aquele fogo no rabo do pessoal todo, mas eu não sei se na prática realmente isso vai acontecer. O pessoal mais jovem não está dando seguimento a essa chamada fé. A fé significa o quê? É rezar em casa? Não, é ir no seu templo, é ir na sua igreja, é estar junto com os demais. E eu não tenho visto isso realmente, Marcos, na prática. Pai Rubens, eu acredito que se houvesse uma outra questão, né? Você é católico? Sim, sou. Bom, você vai à igreja? Bom, aí eu garanto que o percentual, né, reduziria significativamente.
né? Mas é uma questão cultural. Mas, você sou católico. Tu já foi à igreja? Sei lá, o ano passado eu fui, 10 anos atrás eu fui. E o velho hábito de seguir os sacramentos dentro das instituições religiosas, quer dizer, casa na igreja, batiza na igreja, mas não segue, vai fazer o indivíduo desencarna, vai o padre para fazer, né? Então essas coisas todas que acabam reforçando, mas por um aspecto mais cultural do que relacionado a isso que o Rubens falou da fé, né? Muito bem, nós estamos com 20 horas, 46 minutos, 15 graus e 5 décimos, 74% a umidade relativa do ar. À minha esquerda, um engenheiro mecânico, à minha direita também. Então estou bem servido aqui. Eu quero dizer que você pode mandar mensagem de texto para o telefone 91638985 e vou pedir 2 curimbas, a faixa 1 e a 2, para o nosso querido Jaime, para atender bons eflúvios para os nossos caros ouvintes. Já voltaremos. Exu é Mojubá, Larô Exu, salve os Exus, salve as pombagiras. Essa fita intitula-se Guardiões da Meia-Noite. Larô Exu, Larô Exu. Lá na porteira eu deixei um sentinela. Lá na porteira eu deixei um sentinela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela. Tem morador de certo, tem morador de certo, tem morador na porta onde o galo canta. De certo tem morador, na porta do galo canta, de certo tem morador. Tem morador de certo, tem morador. Tem morador do centro, tem morador, na porta onde o galo canta, do centro tem morador. Na porta onde o galo canta, de centro tem morador. Lá na porteira eu deixei um sentinela. Lá na porteira eu deixei um sentinela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela. Tem morador de certo, tem morador. Tem morador de certo, tem morador na porta onde o galo canta, de certo tem morador. Na porta onde o galo canta, de certo tem morador. Tem morador de certo, tem morador. Tem morador no centro, tem morador. Na porta do galo canta, de centro tem morador. Na porta do galo canta, de centro tem morador. Lá na porteira eu deixei um sentinela. Lá na porteira eu deixei um sentinela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela. Lá na porteira eu deixei um sentinela. Lá na porteira eu deixei um sentinela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela, eu deixei Exu tronqueira tomando conta da cancela. Lá no Exu tem morador de certo, tem morador. Tem morador do centro, tem morador. Na porta onde o galo canta, de certo tem morador. Na porta onde o galo canta, de certo tem morador. Tem morador de certo, tem morador. Tem morador do centro, tem morador. Na porta onde o galo canta, do centro tem morador. Na porta onde o galo canta, de centro tem morador. E na porta onde o galo canta, de centro tem morador. Na porta onde o galo canta, de centro tem morador. Laroi! Laroi! Laroeixo, Laroeixo, estava curiando na encruza quando um banda me chamou.
Estava curiando na encruza quando um banda me chamou. Exu no terreiro é rei, na encruza ele é doutor. Exu no terreiro é rei, na encruza ele é doutor. Exu vê se demanda, Exu é curador. Exu vê se demanda, Exu é curador. Estava curiando na encruza quando o banda me chamou. Estava curiando na encruza quando a banda me chamou. Exu no terreiro, na encruza ele é doutor. Exu no terreiro, na encruza ele é doutor. Exu vê se demanda, Exu é curador. Exu vê se demanda, Exu é curador. Exu vê se demanda, Exu é curador. Estava curiando na encruza quando a Umbanda lhe chamou. Estava curiando na encruza quando a Umbanda me chamou. Exu no terreiro, na encruza ele é doutor. Exu no terreiro, na encruza ele é doutor. Exu vê se demanda, Exu é curador. 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 Laroê! Bem, estamos de volta, caro ouvinte, aguardando sempre a sua solicitação. São 20 horas, 53 minutos, 15 graus, 3 décimos, 95% a umidade relativa do ar. Uma noite chuvosa em Caxias do Sul, mas a temperatura mais amena. O telefone é 3221-2658, 3221-7653. Estou aqui com Rubens de Chapanã e Marcos Luciano de Oxalá. É pouco? Não, claro que não. Claro que não. Quero acusar aqui o telefonema do nosso brilhante e fidedigno ouvinte, né, o João Otávio, que até levantou um dado interessante, que porque não se procura, né, a religião de Umbanda a fim de obter perdão pelos seus pecados de uma forma imediata. E que sim, se procura para cura, para emprego, para isso, para aquilo, mas eu não vou dizer, olha, eu participei de uma chacina onde tivemos lá 10 mortos, eu fui um dos responsáveis e vocês me perdoam, e determinadas igrejas perdoam os evangélicos. Lê a Bíblia 10 vezes aqui, meu filho, não sei o que, mas tu estarás curado disso e tal. Às vezes, por essa questão, por essa repercussão, pode ser que os evangélicos realmente trazem mais coisas. Mas eu tinha uma coisa... a questão da culpa, né? Da culpa? Esse é o problema do tal do perdão, porque o perdão remete à culpa. Então tu quer te absolver não do ato, mas da culpa. Uhum. E que só tu pode te libertar da culpa, não é o outro. Certamente, certamente. Eu tinha uma pergunta engatilhada ao Anael, que por motivos maiores... Mas pode endereçar ao Marcos, que é o... Ao Marcos, aos dois, então. Nós temos, dentro do batuque, cores semelhantes para o mesmo orixá. Se pegar Bará, varia do vermelho mais claro, vermelho mais escuro, etc, etc. Mesma coisa com Oxum gema, Oxum mais claro, amarelo, etc, etc. O único orixá que realmente destoa de forma violenta é o meu pai, Chapanã. Até dizem que o Balu aí seria vermelho, branco e preto, e o Mulu seria branco e preto, e Chapanã seria vermelho e preto. Mas o Chapanã é vermelho e preto. Mas o Sapatá destoa violentamente em questão de cores, coisa que não acontece com os outros orixás. Por que seria isso?
Bom, essa questão cromática, né, Rubens, ela é muito regional também. Em África, a cor é vermelho e preto, independente da qualidade. Omulu, Iobaluaê e Chapanã se fala pouco, mas é o vermelho com preto. Inclusive, eu lembro a fala do padre Jorge Adão, que ele era de Chapanã, segundo a pessoa que jogou para ele. Eu acredito que era realmente. Ele dizia que o Chapanã, qual é a diferença do vermelho que aparece no Chapanã, do vermelho do Bará, do vermelho do Xangô, que são 3 paradigmas assim em relação a essa cor, né, que servem como modelo. Ele disse, olha, o vermelho do Bará é um vermelho mais ígneo, né, mais fogo. Porque o Bará, o Exu, é fogo. O Chapanã é um vermelho também do fogo, mas da alegria, da vida, da expansão, do aquecimento, né? E o do Chapanã é a febre. O Xangô antes e o Chapanã agora. O Chapanã, o Baloê, né, é da febre, né? É um vermelho que está relacionado à febre, por isso também ligado ao preto, porque não deixa de ser, na sua origem, um orixá telúrico, né? Um orixá da terra. Então esse vermelho. E se usa o lilás, eu atribuo isso a uma relação direta com a morte, que eles colocam muito, eu acho que ligado a essa questão do transcender, né? Mas não se tem essa cor, pelo menos perguntei para o Fernandes Portugal, que é estudioso, e o Jorge Adão também não tem outras informações, de ter lilás lá, roxo, por exemplo, na África. Mas no Brasil tem. No Brasil tem, no Batuque tem, me parece que não sei se o Candomblé de Queto também tem, mas não saberia te dizer, Rubens, assim. Sim, é interessante, né? Eu estive analisando hoje, por que... Mas escutando, são orixás Igbonã que a gente chama, que é o Xangô e que é o Chapanã, porque são vermelhos, um pelo rubro realmente do fogo e o outro pela febre, né? Que é o Chapanã. Eu talvez trouxesse, Saltão, mas são opostos. São opostos. Sim. Porque esse rubro do Xangô é vida. Sim. É o orixá que aquece para dar, e é o do outro que leva à morte. Que leva à morte. Eu fiz talvez alguma relação, não sei se tem, tudo que a gente está falando aqui não existe. Duvido alguém que explique isso aqui no estado, por que ele é lilás. Mas talvez tenha alguma relação com quem concepcionou isso, com a Nanã. Talvez o Sapatá seja, entre todos os Chapanãs, aquele mais ligado a Nanã, que é a cor mais semelhante que ele tem, que é o lilás, é o roxo, talvez. O Coiemanjá. O Coiemanjá. Também pode ser com a Coiemanjá, faz sentido. Mas é importante, depois quero mais uma colocação do Marcos Luciano sobre aquele percentual do Rio Grande do Sul que cresceu de uma forma expressiva comparado com o último censo. Mas antes, Rubens, do Marcos, tu trouxe alguma coisa que possa contribuir mais aqui para o nosso caro ouvinte? Tu que sempre está buscando informações. Sim, mas é questão de discussão, né? Marcos, dizem dentro da Umbanda, Marcos, dizem alguns, que o Exu é um subalterno, não só um mensageiro, mas um empregadinho, um homem de recados dos caboclos, dos pretos velhos. Então que ele trabalha sempre a favor de tal caboclo. Quando o caboclo convoca, quando o preto velho está cansado, chama o Exu para fazer seus trabalhos e tal. Ou, na verdade, isso é o que nós aqui na mesa concluímos através do tempo e das provas existentes no dia a dia, que o Exu tem tanta competência quanto tem um caboclo, cada um na sua área, como se fosse Forças Armadas. Então, a pergunta que se faz, Saúl, e sempre ficou no ar, e muitas pessoas dizem, com o tempo um Exu pode virar caboclo. Um Exu pode virar caboclo. E um caboclo pode virar um Exu? Ou um caboclo pode virar um preto velho pode virar caboclo?
É possível isso dentro dessas falanges acontecer? De um simplesmente abandonar a sua ordem, a sua falange, para seguir talvez na mesma hierarquia ou não dentro da outra falange? Mas, Saul, eu não sou um grande conhecedor, né? Mas eu entendo o seguinte, né? Uma visão particular, né? São energias diferentes, né? São ações diferentes, são realizares diferentes. Eu acho que eu não vejo sentido, né, um querer tomar o lugar do outro, né? Não, até porque isso é uma visão minha, né? Um não é mais importante que o outro, né? Eu acho que são atribuições e são funções, eu diria assim, complementares. Ninguém está ali para querer pegar o lugar do outro, né? Então, na minha visão, né, vamos dizer assim, de um ignorante, né, por não conhecer todo o assunto, né, eu não vejo fundamento nisso. Talvez exista, né, mas eu não consigo enxergar fundamento, porque eu acho que são fazeres diferentes, né, são atribuições diferentes, cada um tem a sua energia, e eu não vejo, né, a necessidade, né, de um querer assumir a função de outro. Bom, se nós formos falar da esfera humana, que eu acho que é isso que tu te referes, como espíritos, né? A pergunta é, então, quando desencarnamos, podemos chegar logo a ser preto velho, podemos chegar a ser caboclo? Diante de uma realidade, e nós estamos vendo aí agora através dessa globalização e o poder da mídia e de toda essa força que tem a internet, os escândalos que acontecem nos mais variados segmentos, sobretudo agora na política, quantos de nós têm condições de assumir um papel de caboclo preto velho, pela moral? Poucos. Me parece que a instituição Exu é um filtro. É o que absorve maior quantidade de almas em razão, por isso o Exu é mais próximo da coisa, em razão das suas imperfeições ainda ligadas ao aspecto valores éticos. Então é uma escola também importante de se passar para adquirir conhecimentos e também desenvolver valores que são importantes para o convívio social. Então o Exu parece que é a porta de entrada, tem o maior número de entidades, né? São várias falanges e tal. Eu acredito que com o tempo, e segundo quem fala são autoridades respeitadíssimas no meio, como o próprio Alexandre Comino, que é discípulo do teu xará Rubens Saraceni, que sim, que há oportunidades de alguns Exus irem trabalhar noutra frequência vibratória, como a linha de caboclos, sobretudo linha de caboclos, também linha das almas, a roupagem dos pretos velhos, ou outras. Mas quando se fala nesse aspecto humano, eu acho que pela questão do caboclo, do preto velho, que são instâncias que são mais como dirigentes de casa, que a gente não vê Exus dirigentes de casa, geralmente são o caboclo ou o preto velho, dá a impressão de que a entrada no campo dos Exus, nas suas mais variadas falanges, é um processo de aperfeiçoamento, em que o indivíduo passa para se purificar mais, para evoluir, para crescer, para adquirir mais conhecimento, e depois pode trabalhar com outras linhas. Porque pelo que se pede do caboclo e do preto velho, é um nível de moral altíssimo, né? Bem maior, bem mais... eles têm uma rigidez em relação a isso, às vezes chega a ser até meio que assustador. Enquanto que o Exu é mais solto, mais brincalhão, mais humanizado, assim, né? Com essas questões dos nossos apelos emocionais. Então me parece que poderia haver, segundo os autores clássicos, essa migração da instância Exu, do cara ser Exu, para trabalhar na frequência do caboclo. Ele não vai ficar eternamente Exu, a gente vai ascender a outras frequências, como não vai ficar eternamente caboclo, preto velho. Espera-se que evolua. Eu acho que Exu é a única dessas falanges que existe e pode existir um processo de triagem.
Não há triagem para os caboclos, e não há semicaboclos, não há caboclos que estão aprendendo a ser caboclos, não há preto velhos que estão aprendendo. Já nos Exus existem os chamados quiumbas, que são aqueles que passam por uma fase de triagem muito dura, muito rígida, e que alguns, dentre milhares, conseguem chegar à fase de Exu, porque não se deixaram subornar, não se deixaram isso, não se deixaram aquilo. Então, por isso é bem mais fácil chegar à falange de Exu, entre aspas, porque tu tem esse processo de triagem. Já para um caboclo, é caboclo ou não é caboclo, é preto velho ou não é preto velho. Mas acredito, Saul, que, como a gente sempre informou aqui, nós temos 3 tipos, como se fosse aeronáutica, exército e marinha. Temos capitão, capitão, capitão. Temos sargento, sargento, sargento. Com o mesmo nível hierárquico dentro dessa. Então não haveria por que um Exu de sargento chegar a um soldadinho raso dentro dos caboclos. A não ser que ele tenha uma forte tendência, como diz, Jorge tinha já arraigado dentro de si, o amor pelo cristianismo. Tem um amor arraigado por ser um caboclo, e aí poderia até descer algum degrau para ser um soldado dentro dos caboclos. E vice-versa. Um caboclo, em determinada oportunidade, ele pode dizer, olha, eu quero ser um Exu, quero pertencer à família de Exu. Eu quero ser um comandante, eu nasci para isso, eu estou farto de estar trabalhando aqui em cima e não ter uma atuação mais rígida. Eu quero ser. Acho que tudo é possível dentro desse mundo. Mas não é uma coisa de simples fato, de ocorrer constantemente. Isso raramente vai acontecer. Eu acho que uma vez Exu, tu vai ascender sim dentro das falanges de Exu, aonde há uma escada de ascensão muito alto mesmo, para você ser um Exu de primeiro galardão. E são títulos realmente honoríficos. São títulos que, digamos assim, para conseguir chegar a isso, tu precisa lutar muito e ter uma envergadura moral muito grande para ser um Exu de primeiro escalão, realmente. Eu acredito que a vinda de um caboclo para um comando, se fosse o caso acontecer para Exu, ele poderia assumir cargos realmente elevadíssimos na condição de Exu. Mas o Exu, se nós partirmos do princípio, um princípio lógico de ascensão, ele chega a caboclo, mas não há caboclo raso. Para ser caboclo, isso já é grande coisa. Então, ele, para chegar a essa esfera, mesmo um Exu de alto nível, quando chega a nível de caboclo, ele vai estar se equiparando com aquele menor que está lá, como caboclo, né, de repente mais falangeiro e tal, mas que tem uma estrutura e uma caminhada talvez também no seu passado como Exu, e passou por todos os degraus de evolução. Então me parece que é a porta de entrada, né? Isso aí que nós corroboramos com essa ideia, a porta de entrada para grande quantidade de almas, se querem ser Exu, tem a triagem. Vai o Rubens, vai eu, vai o Marcos, nós queremos se candidatar. Bom, então vamos ver se vocês têm condições de trabalhar o Rubens na linha dos Caveiras, eu, sei lá, Tranca-Ruas, ou Tiriri, o Marcos, Exu das Alas, vai, não sei, são só as classificações. E aí nós vamos, mas isso não quer dizer que por terem, muitas vezes, uma qualificação, né, a nível intelectual, algum título aqui, que isso vai contar muito lá, vai ter outros valores. Então, é muito relativo, realmente. Mas é interessante essas colocações. Marcos, muito bem. Tu entrou devagarinho, tu veio te chegando, te aproximando, viu uma porta aberta, havia um certo calor humano lá dentro, havia um movimento, um toque sutil no ar que te chamou a atenção. Isso chama-se Umbanda, essa casa. Tu entrou na Umbanda e de pronto tu resolveu ser um trabalhador, desses trabalhadores que às vezes a gente não encontra na casa. Como é que tu está te vendo, Marcos, nessa função de coordenador, nesse curso, essa contribuição? Como é que surgiu? Isso é uma coisa tua, é natural, ou tu te extrapolou para fazer esse papel? Pai Rubens, existem momentos que marcam a vida de uma pessoa, né? E acho que todos nós aqui temos momentos marcantes. E isso eu digo, né, muito tranquilo. Um dos momentos que marcaram a minha vida
foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar de uma sessão de Umbanda. Não faz muito tempo isso, talvez aí um ano e meio, 2 anos no máximo. E quando eu entrei na casa, né, o atabaque começou a tocar, pai Rubens. Embora nunca tivesse estado ali, nunca tivesse participado de uma sessão, eu tive a certeza absoluta que ali era o meu lugar, né? E que, né, não nessa vida, com certeza, mas em outras vidas eu ali estive, né? Então, aquilo marcou muito, né? E a partir daquele momento, eu acho que eu senti que eu deveria fazer alguma coisa, né? Dentro, logicamente, das minhas limitações, né, familiares, limitações pessoais, limitações profissionais, limitações de conhecimento, muitas vezes, né, até por ser jovem na religião, mas também, né, por algumas habilidades, né, que a gente acaba, né, construindo ao longo da vida. E naquele momento, né, logo depois da primeira sessão que eu participei, eu tive a oportunidade, através do Pai Saul, né, conhecer, né, ou ficar sabendo do curso, né, conhecer a Escola de Teologia Umbandista. E naquele momento aquilo foi, né, as coisas acontecem quando devem acontecer. E eu tive a oportunidade de participar da primeira turma, né, então eu acho que isso é uma marca que eu vou levar, né, a primeira turma da escola, né, nós éramos lá acredito quase 30 alunos, eram em torno de 28, 27, 20, praticamente 30 alunos, né. Desses 30 alunos, nós éramos em 5 ou 6 que não éramos efetivamente da religião, né? Participávamos, né? E talvez eu fosse o mais jovem, né? E até naquele momento me sentia, né, por algumas pessoas com grande experiência, e eu não tinha, mas aquilo me ajudou muito, né? Me ajudou a compreender a religião e reforçou ainda mais, né, essa necessidade, esse desejo de colaborar. Então, e o colaborar para mim, né, nas diferentes formas, né, que eu tento colaborar na religião, não é um sacrifício, né, mas é algo prazeroso, né, é aquela situação, quando mesmo você trabalha, né, trabalha arduamente, mas você trabalha com prazer, aquilo não é sacrifício, né, e eu enxergo a Umbanda dessa forma, né, para mim a Umbanda, o trabalho na Umbanda, né, o que eu consigo fazer nas minhas limitações é algo muito prazeroso, né? Então, eu vejo assim, né? Eu acho que eu tenho algumas coisas a oferecer para a Umbanda, mas eu ganho muito mais, né, estando aqui do que efetivamente. Sim. E, Marcos, pelo fato de tu pertencer a Umbanda, que ainda é tido como uma religião com penumbras, com cortinas fechadas, etc. Como é que ficou a tua vida profissional em função de ser umbandista e ser um professor da faculdade de engenharia? Pai Rubens, eu vou contar um fato que aconteceu agora no metade de julho. Eu tive a oportunidade, a satisfação de ser paraninfo dos últimos formandos agora de engenharia mecânica da UX, né? Eram 22 alunos que colaram grau no dia 20 de julho, 19 ou 20 de julho. E como todo paraninfo, né, tem que fazer um discurso, né? E aí você fica, o que eu vou falar? Porque de alguma forma você tem que falar alguma coisa que possa marcar, né, esse aluno para o resto da vida, né? Logicamente você não vai falar só as disciplinas de cálculo ou física, né, mas você tem que de alguma forma trazer uma mensagem. E no meio dessa minha fala, vamos dizer assim, desse meu discurso, né, eu fui falar um pouquinho dos orixás, né? 5, 6 orixás lá, né, que eles buscassem, né, no exemplo dos orixás, né, motivação para a sua vida. Legal, fiz o discurso, fui lá, sentei. Né, quando sentei, os colegas estavam ao meu lado, bonito discurso, legal. Saímos, né, fomos na sala onde, né, os professores normalmente tiram a toga, né, e aí 3 colegas, né, Marcos, bonito discurso,
tu só falou, né? Tipo, aquele negócio assim fechado, assim, tu só falou, né? Ou tu pratica? Eu digo, não, eu pratico, né? E aí veio um colega, assim, que eu nunca imaginava, disse, pá, ele disse, pá, tu é filho de quem? Eu digo, eu sou filho de Oxalá. Ele disse, pá, eu sou filho de Oxóssi, né? Mas falando baixinho, assim, eu digo, olha só, né? Nós brincamos. Então, é aquela coisa, o senso, muitas vezes, né, não revela efetivamente a quantidade de pessoas que o são. Né? E aquele caso, né, daquele professor me chamou a atenção, dizendo, pá, mas tu é mesmo, né? Ou só falou, né? Então isso é um aspecto bem interessante. Bom, primeiro eu tenho que te parabenizar, né, Marcos, pela tua coragem. Segundo, que essas oportunidades que não podem ser perdidas e que vão quebrando a resistência, quer dizer, tu está na casa do saber, com formandos, o magnífico reitor presente, e tu fala sobre os orixás e depois assume, quer dizer, isso vai construindo, que foi o que Jorge fez dentro do próprio poder romano, dizer, não, mas eu sou cristão, aquilo deu um choque muito grande. Quando tu falas na condição de professor, um paraninfo, quer dizer, um modelo para aqueles alunos e assume essa tua identidade, até então discreta, não vamos dizer secreta, que não é essa a ideia, e os outros professores, pô, Marcos teve a coragem de, né, verbalizar isso lá na fala dele para os alunos, que coisa bonita, parabéns. Bonito mesmo. E teve um outro fato, né, anterior a isso, o meu chefe, né, o diretor de centro, em determinado momento ele gostaria que eu fosse fazer uma tarefa numa quinta-feira à noite, digo, olha, quinta-noite não, né, me pede qualquer outro dia da noite, mas na quinta-feira. Ah, por quê? Eu digo, não, eu participo, né, de um terreiro, na quinta-feira à noite tem sessão, eu não posso. Ele disse, não, tudo bem. Né? Mas aquilo ficou na conversa, né, 2 pessoas. Né? E naquele dia ele estava na cerimônia, né, e depois ele foi uma das pessoas que me cumprimentou e disse, bom, agora, né, isso não é mais segredo, né, agora, então, se alguém não sabia que tu era um bandista, agora, né, todo mundo agora sabe, sim. Isso está declarado. Eu quero te entregar depois nas mãos do nosso Saúde Medeiros, que certamente vai ter outras perguntas para ti. Mas, Marcos, é evidente que nós somos homens de ciência. Eu e você somos homens de ciência. Né? Tudo é matemático, tudo é físico, tudo é químico. Nascemos de um Big Bang, né? Explicando toda a teoria da formação de hidrogênio, hélio, carbono, enfim. E um dos maiores problemas que tem o cientista, as pessoas de ciência, é procurar unir a ciência à religião, se há um ponto realmente de união. Como dizia Alberto Einstein, a ciência sem religião é capenga e a religião sem ciência é cega. Como é que ficou essa história, Marcos, então, do ser um homem de ciência e estar numa religião extremamente ritualística? Olha, pai Rubens, eu procuro não pensar muito nisso. Né? Eu procuro não pensar muito nisso. Mas eu não vejo muito problema. Né? Eu acho que a engenharia para mim é a profissão. Né? Eu atuar como engenheiro. Eu sinceramente eu não vejo problema. Né? Eu acho que são coisas complementares. E voltando lá, a primeira curso de teologia umbandista que eu participei, nós éramos em 4 engenheiros ou estudantes de engenharia naquele momento que participavam do curso. Uma das 28 pessoas que estavam lá, né, nós éramos em 4. Né, nós éramos em quatro pessoas, ou que já eram engenheiros formados ou que estavam estudando engenharia. A própria Ângela, né? A própria Ângela, né? De algum que é. E eu vejo, né, eu tive a oportunidade, participando das sessões lá da Casa Branca, né, conhecer e ver ali dentro outros alunos de engenharia também. Né? Eu não sei, eu não procuro, isso não me causa, sabe, problemas, assim, nossa, ou não é. Não, eu acho que são coisas diferentes, isso não me causa preocupação. Eu não procuro, talvez a diferença seja essa, eu não procuro buscar uma resposta científica para aquilo que está acontecendo ali.
Está acontecendo e pronto. Né? Se eu tentar buscar uma justificativa teórica para aquilo, aí sim. Aí... Se tu acreditas em um homem mais velho, certamente um engenheiro mais velho que tu, né? Tu vai dizer que foi uma das grandes lutas minhas, foi tentar unir ciência versus religião. E eu posso te dizer, Marcos, que por mais de 80% eu consegui unir. Não vou te dizer agora como, porquê, como é que funciona uma bomba de íons, numa troca de arruda, por exemplo, tá? Funciona com uma bomba de íons, troca de elétrons e tal. Não vou te falar nisso. Mas a religião fecha muito na Umbanda. E é isso que me apaixona junto à prática. Uma das coisas interessantes que tu trazes aqui, Marcos, e remete a uma das primeiras dificuldades encontradas num que é considerado a base do cristianismo. Pedro, Simão, depois Pedro, porque isso remete à fortaleza da pedra, né? Aquilo que teoricamente seria inquebrantável. Bom, qual foi o primeiro chamado que Jesus faz na última ceia? Faz a Pedro, porque Pedro até então era o mais próximo, o mais viril na proposta cristã de Jesus. E na última ceia Jesus diz: alguém entre vós me trairás. E aí tem na ponta da mesa, sou eu? Não. Foi o próprio Pedro que se manifesta num protesto que seria um absurdo alguém trair o mestre. Ele diz: cala-te, Pedro, pois tu me negarás por 3 vezes. Essa questão do Pedro se sentiu realmente aviltado ali com essa colocação de Jesus, mas da onde vinha, Pedro se calou. E quando acontece o episódio do canto do galo, né, que Pedro, alguém diz: este homem estava com ele. E Pedro nega, e depois nega, e o galo canta e Pedro se lembra. O que é isso? No que realmente se constrói, como se constrói algo? Primeira coisa, em cima da determinação e da coragem. O que faltou a Pedro, sobrou em Paulo. Mesmo quando perseguidor e depois como adepto. Porque primeiro ele perseguiu, matou, e depois se redimiu e se tornou o intelectual dessa proposta. Mas aí é que está a questão quando falas. É a coragem. Por que Getúlio Vargas aí recebe, agora fazem filmes, escrevem sobre Getúlio Vargas, falam sobre Getúlio Vargas. Pô, mas o que tinha o Getúlio Vargas? O cara comete um suicídio, né? Que uns dizem que não é suicídio, que foi um homicídio, não com proposta de ter sido assassinado, mas pela conjuntura, forçaram ele a isso. Na verdade foi muito mais um homicídio, segundo alguns historiadores, colocaram numa parede. Mas ele foi um homem que todos são unânimes em reconhecer, de uma coragem pela sua conduta durante a sua biografia política. Então essas figuras, elas são emblemáticas. Então quando a pessoa assume, olha, não é fácil tu assumir, aqui é fácil, no terreiro é fácil, mas tu sair com os caras e jantar, não sei, qual é a tua religião? O cara diz: eu sou católico, eu não tenho religião. É mais bonito dizer não ter religião do que dizer assim: eu sou umbandista. Não é fácil isso aí. O cara que diz assim: olha, eu sou homossexual. Não é fácil. Aquilo que está na pele não tem como esconder. Agora, aquilo que tu pode esconder e tu revela é diferente. Tu te revelar e dizer: não, mas eu sou. Tu deixa as pessoas desconfortáveis e até tu pode arrumar algumas antipatias. Mas é essa postura que muda as coisas. Eu acredito, que tudo aquilo que é uma crença estabelecida dentro de ti com toda firmeza, eu não nego.
eu sou homossexual, eu tenho que assumir isso. Isso vai me fazer sentir bem, eu vou dar cara pro mundo. Vão me apontar na rua, é homossexual, mas eu não vou mais me esconder. E eu nunca tive, sabe disso? Nós tivemos um programa de televisão que aparecemos juntos e fui indagado por diretores de empresa, porque que religião era essa que eu estava. Eu nunca escondi o fato de ser um bandista. E pelo contrário, tenho orgulho de dizer, eu sou um bandista. Alguma coisa contra? Eu falo. Alguma coisa contra. Normalmente é muito difícil você fazer parte da minoria. Né? Você estar no lado da maioria é simples. Cômodo. É bastante cômodo. Né? Eu sempre brinco assim, eu sou torcedor do Inter, estou no meio da torcida do Inter, é fácil. Né? Agora, sou torcedor do Inter, vou no meio da torcida do Grêmio, é mais complicado. Né? Então, assumir essa condição de minoria, né, ela é bastante difícil. Mas também eu não fico, né, cantando aos quatro ventos. Né? Agora, quando questionado, a resposta vai ser... Não nega. Não nego. Né? E não há por que negar. Né? Não é por que negar. Até porque eu parto do princípio que a Umbanda me tem feito muito bem. Né? Então, eu não posso, né, no momento de ser questionado, renegar ela. Não posso. E nós vamos chegar a um estágio em que não vamos só negar, não vamos mais, eu digo nós, comunidade, como também não vamos mais omitir. Porque ainda ocorrem omissões, né? Então vai chegar o tempo que não haverá mais omissões. Como é prazeroso o cara dizer, eu sou espírita, kardecista, eu sou católico, eu sou evangélico, vai ter prazer também em dizer assim, olha, eu sou um bandista, e se sentir muito confortável com o dizer, sem medo de qualquer retaliação. Como acontece ainda, muito menos. Eu quero te dizer, Marcos, e o Rubens é testemunha disso, que nos últimos, eu posso te dizer assim, tranquilamente, vamos botar para deixar barato, nos últimos 13 anos, nós vamos pegar 10 anos, a Umbanda, no meu entender, deu um salto quântico. Deu um salto quântico. Eu te diria não só em número de adeptos, porque isso é visível, público e notório. As nossas casas ficam cheias. No inverno, frio. E a gente fica até com vontade de dizer, acho que eu tenho que ampliar isso aqui, mas não adianta ampliar. Daqui a pouco vai ficar pequeno de novo. E o salto quântico na qualidade. Ora, era uma religião de periferia. Não é que nós não tenhamos semi-analfabetos fantásticos, com uma mediunidade extraordinária, mas só para falar na condição social. Eu tenho o Fifi na minha casa médico, tenho advogado, tenho veterinário, tenho odontólogo, tenho... Isso não existia de primeiro. As pessoas tinham a verdadeira aversão de se aproximar de uma religião tivesse esse contexto de ser uma religião ritualística, etc, etc. No entanto, hoje está sendo quebrado. Os próprios sociólogos olham de maneira peculiar e diferente. Hoje é Umbanda. Basta um Reginaldo Prandi, que era um homem com... Quando ele começou realmente a estudar, ele se apaixonou. Pierre Verger, que era um homem de quadros, famoso por todo mundo, na França principalmente, quando começou a entrar no candomblé, ele se apaixonou. Vamos pegar Sartre. Sim, Sartre. Sartre veio a Salvador para conhecer o candomblé. O homem que dizia que o inferno é os outros e escrevia sempre de uma forma clara como ateu, né? O Ser e o Nada, uma obra conhecidíssima, onde ele desmonta qualquer... E ele vem ao candomblé e reverencia essa prática. Diz, que coisa interessante, tem algo de transcendente aí. Eu acredito que muito ainda, né, está em cima da questão do preconceito, né? Porque talvez quem não efetivamente não conheça a religião, né, a Umbanda efetivamente como ela é, né, parte do princípio que as pessoas que ali estão são pessoas ignorantes, né, ou pessoas sem nenhum saber, né, e talvez por isso que a escola também seja importante, né, para tentar reforçar essa questão do saber religioso, né, e quando efetivamente elas conhecem, e até eu posso, né, me colocar dessa forma, né, dizer, vou entrar, isso talvez seja
A visão que eu tinha, né, a primeira vez que fui participar de uma sessão de Umbanda, vou chegar lá, só vou encontrar pessoas negras. Essa era a minha visão, né? Uma visão preconceituosa, porque eu nunca tinha ido, mas o conceito que eu tinha prévio era esse. Pô, cheguei lá, se talvez encontrei, e não tinha mal algum também se encontrasse só pessoas negras, né? Mas talvez se vi lá 5% das pessoas que estavam lá negros, eram muito, né? Então se cria uma ideia, né, completamente equivocada. E vamos ver notícias, pessoas notáveis na mídia, nos seus afazeres, com cantores, tudo gente de uma tremenda cultura. Vinícius de Moraes, Dom Jobim, Toquinho, Alcione, Gal Costa, Jorge Benjó, Martim da Vila, Clara Nunes, Gilberto Betânia. Todos eles apontam os orixás, o Zeca Pagodinho, né? Todos eles apontam os orixás como sendo importantes e fazem ali uma alusão a eles, devocionando realmente os orixás. São gente ignorante. Eu não vejo eles cantando o hino do Meu Pastor é Meu Senhor, não vejo. Eles vejo cantando e inserindo nas suas músicas os orixás. Tal é essa força que realmente se manifesta. Muito bem, Marcos, nós estamos se dirigindo já para a última parte do programa, e esse percentual que nos animou muito aí, passe para o nosso, né, repita para os nossos caros ouvintes, o percentual que houve, o crescimento no Rio Grande do Sul. Pai Saul, então, quando comparados, né, os números do IBGE de 2000 e 2010, né, o número de umbandistas, né, no Rio Grande do Sul, né, teve um acréscimo aí de 25%. Né? Acredito, né, isso nós comentávamos fora do ar, né, que seja, não sei se efetivamente houve um crescimento de 25%, mas efetivamente, no mínimo 25% a mais das pessoas se declararam umbandistas, né, ou tiveram a coragem de assumir a sua condição religiosa. Que talvez isso até seja muito mais importante do que efetivamente você crescer muito em número, né? Mas é a condição, é ter a coragem de se assumir enquanto umbandista. E quando nós olhamos para os números de Caxias do Sul, né, o crescimento que houve de 2000 a 2010, o acréscimo, né, são 134% a mais de pessoas que se declararam umbandistas, né? Então isso eu acho que são coisas importantes para a sociedade. Em Caxias? Em Caxias do Sul. Seguindo, tu falou 2000, 2010, é isso? Isso, os dois últimos censos. São 10 anos. São 10 anos. Nós temos 3 anos passados. Seguindo essa tendência, esses números já mudam em 2013. Porque quando nós olhamos, por exemplo, Caxias do Sul em 2000, o número, né, de umbandistas era 1.370. Certo? Quando nós olhamos em 2010, nós temos 3.204. Enquanto a população de Caxias cresceu 0,7%, se eu não estou enganado, né, o número de umbandistas cresceu 134%. Se for com essa tendência, nós já estamos em 4 mil alguma coisa. Então, mas é o número de pessoas que efetivamente se assumem. A população de Caxias cresceu só 0,7%. Não, é isso eu acho que esse número está equivocado aqui. Não, desculpa. Desculpa. O 0,7% que eu tenho anotado aqui é o percentual da população caxiense. 0,7% da população caxiense em 2010 se declarou umbandista. Sim, perfeito. Muito bem. Bom, estamos com 21 horas, 35 minutos, 15 graus, 6 décimos, 99% da umidade relativa do ar. Estamos numa noite agradável, se bem que chuvosa. Chuvosa, né? Eu quero fazer mais uma pergunta ao Saúl de Medeiros, que nós temos sem número de pessoas nos escutando nesse momento, e todas elas têm dúvidas cruciais, desde as coisas mais óbvias e simples, até que elas são um pouco mais complicadas. Se você vai sair numa casa de umbanda e vê um Exu, por exemplo, passando um trabalho de orixá, te parece normal? Não
me parece normal, algo incomum. Incomum. Eu até adoro a tua resposta, porque vem ao encontro da minha. Porque eu acho que o Exu, ou seja, a Umbanda, passa tão somente trabalhos de Umbanda. Um caboclo passa um trabalho lá enfim, bota uma abóbora, bota um recheio, ou bota frutas e coisas do gênero. Quem é capaz de passar um trabalho de orixá, vamos supor uma ubá, que você tem que colocar umas orelhas, tem que colocar, fazer então um sangue que você faz o corpo todo dele, bota figo e tal. Isso é trabalho de orixá. A não ser que o cara tenha, mas mesmo assim ele é proibido e vetado, mesmo que ele tenha batuque na sua casa. A Umbanda faz o trabalho de Umbanda e o batuque faz o trabalho de orixá, não é isso? Sem dúvida. Algo bem comum mesmo. Não? Porque se tu tem uma prática, se tu tem já toda a estrutura do ritual, para que buscar outro? Se tu já tem ele ali, então a Umbanda oferece todas as condições necessárias para isso, ainda mais Exu, que tem os mais recursos para fazer esse tipo de trabalho, seja na área da saúde, seja na área afetiva, emocional, profissional. Então, é estranho, é realmente algo que não de causa estranheza. Muito bem, algum dado a mais, Marcos, Luciano de Oxalá, que tu queira acrescentar para encerrar essa parte das estatísticas? Não, só para corrigir, Caxias do Sul, no período de 2000 a 2010, teve um acréscimo populacional de 21%. Né? 21%. 20%. Né? Bastante? Bastante. Nós hoje estamos com 400... A última parece que era 446 mil, agora deve... ficava em torno disso, eu não tenho aqui... Mas Caxias tranquilamente ainda está com seus 500 mil habitantes, né? Mas sabe o que tem ficado propício ao aumento da Umbanda? Talvez passe desapercebido esse fato, eu estava recordando agora. Tem vindo muita gente da fronteira para cá. Alegrete, São Luís, Gonzaga, São Borja, e tudo gente, Saul, de Umbanda. Eu vi várias pessoas perdidas que acabaram na minha casa, porque não tinham para onde ir. Eles eram bandidos e não tinham onde ir, não tinham onde ir. Né? Então, esse êxodo dessas cidades, vindo para Caxias do Sul, nos aumenta e nos acresce realmente o número de umbandistas. Pai Rubens, até para comprovar ou corroborar suas palavras, né, em 2000, Santana do Livramento ocupava a 11ª posição em número de umbandistas, Uruguaiana a 14ª e Caxias a 15ª posição. Já em 2010, Caxias passou a 11ª posição, né? E Santana do Livramento em 12º, Uruguaiana em 13º. E efetivamente o número de umbandistas, tanto em Livramento como em Uruguaiana, decaiu. Em relação à migração. Mas Caxias, com certeza, em 2020, que é o próximo censo, né, estará em primeiro. No mundo. No mundo. Esse é o sonho de qualquer presidente de associação de Umbanda em Caxias. Mas, Marcos, não quero, até porque eu sou uma pessoa um pouco tímida quando ouve elogios. Mas o Rubens faz toda uma leitura psicológica de mim todo o programa. Mas veja bem, você poderia ter acabado numa casa de Umbanda que te fizesse detratar a Umbanda. A Umbanda é uma grande vitrine, desde que tu olhe a vitrine certa. Talvez Zambi ou Lorum te direcionou à casa certa. Então, não foi só a Umbanda que tu viu. Tenha certeza disso. O som do atabaque? Sim. Mas a conjuntura da casa. E principalmente o quanto o Saul de Medeiros te impulsionou realmente a ser um bandista. Disso eu não tenho dúvida, disso eu não tenho dúvida. Eu acho que a casa, né, da qual eu sou filho, né, eu acho que isso também influenciou muito, né, na minha decisão. Né, eu acho que o ambiente que eu encontro ali, a egrégora que existe ali, ela é fundamental. Então, disso eu também tenho certeza. Por isso que eu digo,
era para ser como foi, né? Não era para ter sido nem antes e nem depois. Aquele foi o momento, né? Talvez 41 anos depois do meu nascimento, né? Mas aquele era para ser o momento, até porque eu acho que ali eu estava maduro o suficiente para compreender, aceitar, ter a coragem de, né, poder fazer essa mudança na minha vida. E sejamos justos, devemos também isso a Remy. Ah, sim, minha esposa que está nos ouvindo. A Remy é que foi a que procurou a casa e através, e acho que deve ter a vida, né, como boamente cartesiano que é do Marco, os engenheiros, protestos nas primeiras manifestações, fui num terreiro, mas o que é isso? E aí depois ela acabou contribuindo, e o Marcos hoje faz parte com muito orgulho, nós temos da presença do Marcos e da Remy também, mas a Remy não é iniciada, mas ela estimula o digníssimo esposo a fazer parte. Até porque o engenheiro também é um jogador, né? Enquanto vocês têm o jogo do Buzo, nós temos o jogo da velha, então, prova dos 9, é tudo parecido. Mas eu acho interessante esse fenômeno de profissionais ditos da área exatas, né? Que estão cada vez mais tendo apreço pela Umbanda, pelo Candomblé, enfim, por essas outras religiões que são do fenômeno, da mediunidade, que tem bastante. E o Brasil agora está vendo até um movimento o Marcos pode trazer isso com mais clareza, né? De estímulo, né, para a formação de engenheiros, porque há uma falta muito grande de engenheiros. Fala-se médico, mas médico tem um monte. Mas engenheiro parece que tem uma carência em razão né, muitos, comparado com outros países e tal. E esse número mesmo, muitos engenheiros que são ligados à Umbanda, mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos informações de pessoas desta área da engenharia, né, que gostam. Eu acho interessante esse fenômeno, poderia ser estudado o porquê disso, porque é um paradoxo no primeiro momento, né? O cara é todo... Né? Mas talvez aí o Rubens, com a teoria de Albert Einstein... Não, mas Marcos, veja bem, nós estudamos o que os elétrons se manifestam para as pontas, é o poder das pontas. Ora, tu vai pegar uma ponteira de Exu, toda ponteira de Exu tem uma ponta, é proposital, é para descarregar, é o poder das pontas, é por ali que ele descarrega. E aí tem alguns rituais que tu vai ver as pontas para cima, tu vai ter alguns rituais que tu vai ver as pontas para baixo. Depende do momento, como a casa está, se ele precisa descarregar, se não precisa descarregar e tal. Então tudo isso é uma coisa que te faz pensar, diz, puxa, mas realmente bate, é o poder da ponta ali, ele está cravando no chão, ali está descarregando, tal. Então, para tudo tem um efeito científico. Poucas coisas me escaparam que eu não dissesse, não, aqui não existe efeito científico. Então tem a contraparte astral, tem tudo isso que tem que ser levado em consideração, tem as fontes da defumação, que são poderes todos o aéreo, o ar, o fogo, a terra, a água, enfim, tudo isso nos leva. E não se pode dizer que um engenheiro não possa ser um mago. O que é magia? A Umbanda fundamentalmente também é magia. Eu posso traçar um círculo ou um triângulo qualquer um pentágono de Davi, enfim, e ali fazer chover em cima daquilo ali, se eu souber magia. Se eu souber usar magia, principalmente na teurgia, que é a magia pro bem, eu posso fazer coisas fantásticas em cima da magia. E a Umbanda é magia pura. E não se pode dizer que um alquimista que fazia magia também não tinha um grande poder de observação e também não seriam engenheiros naquele tempo. E faziam magia. A engenharia passa que momento a ser inserida nas universidades? Qual é o ano da sua... A engenharia veio para o Brasil com Dom João VI. Dom João VI. Dom João VI. 1800 não me recordo bem, mas foi naquela época. Foi com Dom João VI que ela veio como engenharia militar ainda, né? E aí depois da militar surgiu a engenharia civil, né? Que foi a primeira, o primeiro desdobramento que houve, né? E aí depois a militar continuou como sendo militar, e a engenharia civil aí depois na década de 40, 50 mais ou menos, aí passou a ter engenharia elétrica,
civil e mecânica, né, tanto que os engenheiros mais antigos, os engenheiros civis mais antigos, têm atribuições, né, tanto para atuar no campo da engenharia civil, da engenharia... Os mecânicos tinham atribuições para atuar na engenharia civil. Poderia ter 2 andares, né, um engenheiro mecânico, até 2 andares eu poderia construir. Depois dos acidentes tiraram. Caiu o segundo prédio. Aí o Confia cortou, mas a engenharia veio para o Brasil. Engenharia mecânica, modalidade mecânica, engenharia modalidade mecânica. Tinha o engenheiro operacional, eu lembro. Não, mas isso vamos esquecer que nada contra o engenheiro operacional, mas foi uma... Era uma engenharia talvez não plena, né? Hoje é o que hoje está muito associado ao que a academia se chama tecnólogo. Né? São 3 anos de curso. Gestão de pessoas, cursos desse tipo que é 2, 3 anos só. Perfeito. Muito bem, então vamos ao encerramento do programa desta noite com as considerações finais do nosso convidado de hoje, Marcos Luciano de Oxalá. Pai Saul, Pai Rubens, obrigado por estar aqui participando do programa com os senhores. Foi uma grande satisfação, né? Foi uma satisfação poder falar da minha experiência, né? Pequena ainda na religião, mas significativa. que seja significativa, né? Muito obrigado por estar aqui, obrigado aos ouvintes e meu saravá a todos. Muito obrigado, Marcos Luciano de Oxalá, que é coordenador do curso, Rubens, de Teologia Umbandista. Exatamente. Que nós esperamos realmente que temos pleno sucesso nessa 4ª turma, que depois talvez a gente possa variar um pouco o conteúdo desse curso, para ter uma coisa mais prática, enfim. Como eu te disse, serve tanto para sacerdotes de Umbanda, serve para médiuns, serve para pessoas completamente leigas, do mundo profano e fora, enfim, mas serve para todos. Eu queria deixar minha boa noite aos nossos ouvintes, lembrando a cada um deles que nós não nos intitulamos milagrosos, absolutamente. Eu digo que em cada sessão que nós temos e tratamos realmente de um consultório médico de urgência, um pronto-socorro, onde existem pessoas corroídas de corpo e de alma. E nós não somos nada mais, nada menos do que cirurgiões. Abrimos o peito dessa pessoa, retiramos essa força extraordinária dentro de cada um deles, colocamos na palma da mão e diz: tu pode, você pode. Porque nós não damos nada além disso. É trazer essa energia MEC2 ao quadrado, dizer Einstein, né? Que tipo de energia é essa? Essa energia é capaz de fornecer energia elétrica para Caxias durante um ano. A energia de cada ser humano, uma pessoa de 75 quilos, aplicando dessa forma MC ao quadrado. Né? Então nós temos uma energia extraordinária e sucumbimos com o medo do dia a dia e achamos que não podemos mais prosseguir porque pedrinhas que eram desse tamanho ficam enormes. Ei, não importa o tamanho das pedras, nos importa sim a força que nos determina a ultrapassar cada uma delas. E que vocês tenham essa energia guardada, coloquem para fora e prossigam e tenham sucesso absoluto no decorrer dessa semana. Meu saravá, meu boa noite. Muito obrigado, Rubens de Chapanã. Eu renovo meus cumprimentos aos caros ouvintes que ficaram sintonizados no dial 1250 da poderosa radiodifusora caxiense com o programa Voz da Umbanda. Agradeço ao Jaime também pela atenção que nos dá todos os domingos. E eu quero externar, então, a todos e a todas um bom início de semana. A minha digníssima esposa Tânia de Iemanjá, um forte abraço e beijo aos patrocinadores também, muito obrigado. E domingo que vem, o programa continua, às 20h20, às 21h50, programa A Voz da Umbanda. Uma boa noite a todos. Banhar-me nas águas da paz, bela Oxum. Senhora dos olhos d'água do Oxum.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.